vida é uma festa. Tirar uma onda. Ficar meio ali pra pegar a lei. Nossa, como não? Vou encostar aqui, tá? Ah, foi ele? Ah, achei que tinha sido o vidrinho. Foi com certeza, foi, né? Achei que tinha sido o vidrinho. Voltamos, pessoal. Estamos esperando a Lê. A Lê, cadê você? Amiga, eu tava panicada de passar o protetor. Por quê? Não, mas foi por isso que eu falei pra você. Ah, mas você queria o meu? Já no banheiro. Já peguei o meu mesmo. Eu tô passando aquele 99 com uma cor. Você quer mandar mensagem pra Lê aí? A Lu já tava esperando ela pra esperar. Já? Eu lembro o Instagram dela da clínica, né? Pessoal, olha. Porque ela não pediu ainda. Temos aqui. Ela sabe que dia a grande questão é essa. Obrigatório. Gente, a gente tem uma surpresa maravilhosa pra vocês. Mas surpresa é surpresa, né? Vai deixar pra vocês olharem a hora que a pessoa incrível, Já conta aqui, né? Doutora Alessandra Askovski, entrar aqui com a gente, que acabou de ó, a entrar. bolinha. Maravilhosa. Olá! Saudade, Ale! Muitas saudades! Queria ir, tá? Todo mundo juntinho. Sim. Deixa mais pertinho. Vou deixar mais perto. Tá dando pra ouvir? O áudio tá bom? Tá bom sim. Fica mais pertinho. Deixa eu só tirar aqui que já tem paciente me ligando. Espera um pouquinho. Tá. Os rostos, né? Do ofício. Foi no modo avião, né? É, o meu também, né? É, não, você não tá tocando. Não, o modo avião não. Modo avião Foi não, no... não dá. Não perturba. É, só no mudo, mas daí entra a ligação, vai. Não perturba. A luazinha. Porque se entrar a ligação, some a imagem, né? O modo avião só chega. Não, é que eu acho que ela saiu da... Não vai chamar de Vai lá. Nossa, tá rolando ainda, né? Tá. Mas essa música é bem boa. Tá, então. Sim, ele é mais caro que eu sou. Não sei Tem uma configuração nele que realmente é diferente mesmo. Fala alguma coisa aí, Elan, pro pessoal. Alguma coisa. Conta aí quem é a Alessandra. Calma. Ela voltou. Ela vai falar. Chegou. Chegou, Ah, a Alessandra chegou. Voltei! Bom dia! Bom dia. A Lê tá com a gente desde o início do vídeo. A gente só tava tentando casar aí os dias, horários e agendas de todo mundo, né? E a gente tá muito feliz de ter conseguido, né, poder ajustar tudo para que ela possa estar aqui junto com a gente. É um ganho imensurável, Ale. Para mim é uma grande honra. Conta um pouquinho o que você faz e da sua trajetória para as pessoas saberem. Tá. Então, é uma grande honra estar aqui. Eu sou médica, eu sou endocrinologista, eu tenho 30 anos de formada e comecei bem no clássico. Comecei fazendo
a parte de clínica geral, com medicina, que sempre quis fazer medicina de família, e na realidade não existia essa especialidade na época no Brasil. E quando as coisas foram evoluindo, quando eu tive que escolher uma subespecialidade, eu falei, não, endocrinologia é o que mais integra o ser humano, né? Então, eu sou apaixonada por endócrino porque, na realidade, quando você pensa no sistema endócrino, você pensa, de fato, numa grande orquestra, né? Então, tem ali tudo que tem que estar funcionando com uma coesão, que é o que a gente tenta fazer quando a gente pensa no que a gente está fazendo aqui no vídeo, né? E no trabalho de cada um de nós, em separado ou da sua maneira. E depois de fazer endócrino, eu comecei a trabalhar bastante com... Eu fundei um ambulatório de obesidade mórbida no Hospital das Clínicas, no ano 2000. E, em paralelo, eu fazia a minha tese de doutorado, que era em hormônio feminino e impacto em serotonina, que todo mundo conhece. Nada melhor para liberar serotonina do que acordar com uma meditação que nem a do Ricardo, né? Ou com um encontro desses que acolhe a alma. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar a expressão genética de serotonina. Porque eu olhava e dizia assim, tá bom, das mulheres que sentam na minha frente, 80% tem TPM, as queixas eram. Aí a dúvida que vinha primeiro era, nossa, mas eu tô escutando ela falar, será que ela tá com uma lente de aumento aí em cima desses sintomas? Ou será que eu que não tenho como mensurar? E essa era a grande proposta da minha tese de doutorado. Então, eu queria... A primeira pergunta da tese era o quê? Eu vou fazer com que a pessoa consiga diagnosticar com mais coerência. Então, eu comecei a estudar o polimorfismo genético de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que regula basicamente 3 áreas da gente: sono, labilidade emocional e padrão alimentar, né? Então, a TPM era um modelo lindo para isso. Então, mulheres que têm TPM sabem que tem muito mais vontade de comer, principalmente carboidrato e doce, que não adianta ser super evoluída com reeducação alimentar, que eu digo que é um monstro que vem de dentro, né? E, além disso, existe uma labilidade emocional. Então, quando eu penso no nível hormonal de serotonina, eu vou pensar no quê? Que a serotonina vem durante o dia, como todos os ritmos internos, o nosso relógio interno, ele funciona sincronizado com a natureza e com os horários, né? Então, quando eu penso em serotonina, eu vou pensar nela alta durante o dia, entre 4 e 7 horas ela cai, depois ela melhora e cai de novo na madrugada, 2, 3 horas da manhã. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, eu não tenho... Eu me controlo muito bem, mas no fim da tarde, toda a reeducação alimentar que eu fiz, ou mesmo o humor, ele piora, né? Que tem a ver com a queda desse neurotransmissor. E aí, a expressão genética da serotonina, ela pode ser algo da natureza da pessoa, mas a epigenética, que tem sido a minha grande paixão nos últimos anos, mostra pra gente que a gente não é um produto só da nossa genética. É um produto também do que a gente pode fazer com a nossa genética. Isso comprovado cientificamente. E então, se eu medito, se eu me conecto comigo mesma, se eu vou praticar atividade física, se eu vou dançar com Alan, se eu vou me conectar com os cuidados que a Calu vai dar para a gente, para aumentar a conexão com a autoestima, tudo isso vai aumentar a liberação de endorfina. E mesmo que geneticamente eu seja programada com uma dificuldadezinha aí, com uma deleção no gene, ou com uma dificuldade mesmo de conseguir expressar esse gene, eu tenho como
modular. E modular significa o quê? Se eu tenho um filho que é muito hiperativo, ou que eu vejo que ele tem mais dificuldades, o que eu vou fazer com ele? Eu vou sentar com ele, vou fazer ele escrever, vou aumentar as estratégias para que ele consiga ter o melhor desempenho dele. E aí vem... Essa interação do meio, que é muito importante a forma, o quanto isso influencia nela. Muito, muito, E influencia em tudo. A gente está vivendo um grande exemplo disso, né? Então, quando a gente pensa em saúde, o que é saúde? Saúde não é só o físico. Saúde, isso, acho que todo mundo que te segue e nós todos aqui, a gente está aqui por isso, para reforçar para as pessoas. É interessante, eu sempre comento isso com você, né, que muitos médicos me questionam quando vem a gente juntas, porque muitas vezes eu estou no ambiente super Einstein, HC, né, num ambiente muito, muito, muito médico, e já não é mais a minha característica nos últimos anos, mas as pessoas têm uma dificuldade, quase uma esquizofrenia, eu não sei em que momento do mundo aconteceu isso, né? Que elas separam, então o corpo e a mente as pessoas conseguem até conectar, mas o corpo físico, da espiritualidade, do corpo energético, todas as pessoas têm mais dificuldade de integrar como algo médico, né? Como algo assim. Porque o médico, em algum momento, ele vai entender isso, porque ele vai se sentir também impotente, né? Em relação a várias situações, ele começa a ter que olhar para isso. Não tem outro caminho, porque a verdade, ela se apresenta. A verdade é aquilo que é. Então, você acaba tendo que olhar para isso. E é maluco se criar uma resistência, uma cristalização, né, Ale? A ponto de você separar algo que é integral. Não tem como. Né? E eu acho tá bem interessante nesse sentido, que os médicos eles estão realmente precisando olhar para isso, né? E eu tenho muito médico que me segue, é um absurdo, né? Eu falo, eu sei. Oi, mas Oi, Calu. Oi. Você não vê uma situação de também, assim, a gente faz muito da nossa parte técnica, que a gente aprendeu na faculdade. Na minha área, que é dermatologia, por exemplo, a gente trata as alergias, eu trato as doenças que têm um comprometimento psicossomático, ou mesmo na parte de estética, eu posso fazer o melhor tratamento para as doenças ou para a parte de estética, e aí chega uma hora que não está mais na nossa mão. E aí você se sente impotente diante de tudo que você sabe. E aí, se você não tem um acesso energético e consegue ajudar aquele paciente a se conectar de outra forma, fica sem propósito o que a gente está fazendo, porque o nosso trabalho não surte efeito. Né? Eu sinto muito isso, eu acho. Eu acho que você tocou no ponto da psicossomática e é exatamente isso. É óbvio que eu, você e todos os médicos, a gente se abre para isso, a gente pode ter histórias aí familiares de vida que deixam a gente mais conectada com a espiritualidade ou não, mas a gente só vai para esse caminho por essa sensação de impotência horrorosa mesmo. E aí você fica frustrada, né? Depois de tanto tempo de estudo, você fala, gente, mas não estou chegando onde eu quero, no 100% da cura, né? Exatamente. E eu acho que uma coisa que é muito bom, né, Calu, é quando a gente consegue aceitar e integrar isso ao trabalho como uma coisa quase óbvia, né? Porque a saúde é física, a saúde é emocional, é das relações interpessoais, é profissional, é financeira. E essa conexão com o ambiente e com a espiritualidade, ela não... E espiritualidade, aqui vamos falar mais uma vez, eu sei que quem te segue já passou, já transcendeu isso, mas para a gente, né, que convive com o paciente e principalmente, talvez o grande problema seja o medo de não ser aceito pelos pares, ou de se sentir menos médico ou menos científico, porque a gente usa muito esse caminho. Então, isso é uma coisa que parece, quando a gente está conversando entre nós, que já vive isso como uma realidade, não tem nem sentido falar isso, mas de fato é isso que acontece.
Então, E a é hora muito que interessante, Adé, porque, na verdade, o espiritualista, aquele que busca o caminho de forma radical também, ele acaba sendo aversivo e ele também entra nesse mesmo lugar. Então, você desconsidera, por exemplo, cuidar da aparência, do corpo físico, da beleza, e você tem um julgamento muito cruel. É quase como se a gente tivesse que manifestar um comportamento que não é integral para tudo que se vive, né? Para que você pudesse fazer parte desse núcleo dos conscientes, que é totalmente inconsciente. Exato. Se você for parar para pensar. Então, a gente vê isso nos dois lados. Por isso que a medicina integrativa, nesse sentido de integrar mesmo o milenar, o tradicional com o moderno, é o caminho, realmente o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Não dá para a gente fazer uma coisa sem olhar para a outra, né? Integrar isso e usar o que é melhor de tudo. Que o ponto é ficar bem, estar bem no mundo. E a integrativa, no fim, ela valoriza o indivíduo mesmo, né? Porque senão, é claro que eu tenho que valorizar. Eu sou a louca de artigo, estou aqui estudando todas as coisas de tudo que está acontecendo no mundo. Mas, se você valorizar só a ciência, na verdade, você é um técnico do papel, você não cuida de gente, né? Então, essa eu acho que é realmente a grande valia de tudo isso. E a epigenética, ela veio, eu me lembro, a primeira vez que eu fui para Boston, para os Estados Unidos, fazer um curso de epigenética, eu fui estudar porque tinha acabado de sair um artigo em 2007, e nesse artigo, eles pegaram 2 grupos de pessoas. Um grupo que automaticamente já fazia saúde, né? Então tinha peso normal, aliás, os 2 grupos tinham peso normal e não tinham doenças aparentes diagnosticadas. Mas esse grupo fazia atividade física, tinha prática de stress management, né? De manejo de estresse, ou yoga, ou meditação, ou exercícios respiratórios, e comia direito. Comer direito aqui eu não estou falando de dieta. Né? Comer direito é assim, fazer escolhas não de compulsão, ou ter realmente uma prática de já comer alimentos mais integrais, muita comida de verdade, não usar tanto industrializado, era só isso. E aí, o outro grupo era aparentemente saudável, né? Não tinha nenhuma queixa de doença, porque outra coisa que a gente tem que valorizar é sempre que existe um binômio saúde-doença que é construído no dia a dia. Então, não importa, muita gente agora, nessa pandemia, fala assim para mim, me dá tudo o que você quiser, todos os suplementos, todas as coisas para eu ficar imune. A imunidade é construída, né? Ela é construída durante todos os anos aí no dia a dia. Então, a prática, toda a dinacharya que vem da Ayurveda, ou a prática diária que a gente faz aqui, ou que você tão lindamente estimula os outros a fazerem, na verdade, é uma conexão que só funciona se ela é diária. Não adianta a gente fazer 2 vezes por ano, né? Acabou de ter uma experiência super incrível, assim, uma amiga nossa, né, Cá? Ela passa pelo processo dos atendimentos energéticos e tudo mais e cuida disso. Ela teve contato com um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas, 20 pessoas contaminaram para a Covid. Ela não, só ela e o irmão dela, que está dentro da prática de energética, não contaminaram. Então, assim, a gente vê o quanto que a vibração também está relacionada com a capacidade de você ter resposta imunológica. O seu organismo está mais desperto, está agindo de forma integral, está recebendo esse amor. Tudo isso que são consciências, microconsciências que a gente ignora, como se não existisse consciência, né, nesses micro-organismos também que estão, e que são impactados por essa prática que informa e que alimenta e que é a própria suplementação, muitas vezes, né? Então, a gente vê que ela não é uma pessoa que tem um nível de prática, Lê, que você diz assim, nossa, ela está em equilíbrio, né? Não é. Ela se dedica, mas eu acho que é meio como eu, na verdade, todo o processo, mas eu não sou uma pessoa
tão expandida e etc. como a Noemi, né? Também é difícil, nem eu. Ela já não tá mais por aqui. Apoio moral. Na verdade, o que eu percebo é que nem você estava falando agora de escolhas da dieta, as pessoas não percebem que eu acho que isso qualquer pessoa pode fazer, são as escolhas do dia a dia de pensamentos e atitudes que você vai ter. Então, o que eu vejo as pessoas completamente panicadas com o Covid, mas ninguém se preocupa com a escolha vibracional do seu pensamento do dia. Então, outro dia eu fui na casa do meu pai, ele, tipo, tenso com o trabalho, com não sei o quê, e eu percebi que ele estava muito tenso. Só que eu já tinha mandado para ele uma meditação da Noemi, e aí eu falei, pai, você fez a meditação com a inspiração e tal? Ele falou, fiz uma vez, e depois... Eu falei, bom, mas como você se sentiu? Né? Então, assim, quais as escolhas? Eu falei, você está dando 15 minutos do seu dia. Se funcionar e se não funcionar é outra coisa. Mas você tem que escolher isso. Você tem que escolher desligar o jornal para parar de ver tragédia. São escolhas. E aí você vai tentando entrar nessa vibração diferente. Porque senão você não percebe, você não consegue nem sair disso. Nem na alimentação, nem na vibração do medo e nada. E aí não tem como essa imunidade subir. E, na verdade, a inatividade também é outro fator contra. Eu falo que a gente está vivendo um momento muito desafiador para que as pessoas entendam de fato a importância disso. Quando você está na quarentena, de fato, por mais fizeram, não é um estudo, porque é quase uma coleta de dados, mas eles pegaram os dados de celulares das pessoas em quarentena, as pessoas estão dando entre 500 e 3.000 passos. Se a gente considerar que a Organização Mundial de Saúde considera ativo, assim, o limite inferior ativo, 7.500 passos por dia, é um absurdo total. E se até para Alzheimer, a gente sabe que um dos maiores fatores de risco é sedentarismo, isso ainda sem contar que a pessoa vai perder massa muscular, né? Então, se ela entra, e eu vejo isso claramente, eu ainda estou atendendo bastante paciente com corona, inclusive, gente que tem pegado, e eu acho que assim, o vírus, a potência do vírus, ele leva em consideração outras coisas, inclusive genética. A gente sabe que a porta de entrada do vírus é o receptor da enzima conversora de angiotensina e que, na realidade, o que acontece, por exemplo, é claro que, independente dos propósitos de vida, por exemplo, perguntaram do Duprá aqui, né? Então, do propósito que ele tenha científico, tudo relacionado a isso, e não tem nada melhor para a gente aprender do que vivenciar na própria pele. É óbvio que eu fiz tese de doutorado em TPM grave porque eu tinha, né? A gota do chuveiro tocava diferente para mim. E eu me lembro dos meus professores falavam, mas Alessandra, você é tão brilhante, por que você não faz uma tese científica diferente? Eu comecei estudando uma forma super rara de diabetes. Eu falei, mas o que eu vou fazer com isso? Não dá em quase ninguém isso aqui. Né? E ele brincava comigo que ele dizia assim, ele tem hoje 90 anos, ele acabava falando assim para mim, isso é tese de revista Cláudia. Eu falava, tá bom, doutor Bernardo. E aí, no dia que... Muito engraçado, porque quando eu publiquei os dados da tese, saiu na revista Cláudia, né? Eu falei, olha que bom! Eu falei, mas saiu no artigo científico junto, não saiu só na Cláudia. A de diabetes não sairia na Cláudia. Um pouco para você, um pouco para mim, né? Não, muito para mim, né, Cá? Saiu nos dois, no sentido. Óbvio, né, maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas precisam de coisas reais também. E, na verdade, a gente percebe agora, e a ciência da epigenética e o próprio estudo dos genes é muito legal para mim, é muito acalmador até para a gente continuar se posicionando desse jeito. Quando eu vejo um monte de estudos de medicina com meditação, quando eu vejo realmente os estudos provando a ciência da meditação, seja com a mudança de neurotransmissor, seja com a mudança da expressão do gene, né? Então, a gente sai também, óbvio que a gente acredita no poder da medicina vibracional, que eu acho que é a medicina do hoje, do amanhã,
né? Mas a gente tem que levar todo o resto em conta e talvez o grande desafio seja parar de separar, né? Não Isso, tem exatamente, separação. de separar. Exatamente isso que você falou, eu estava falando com eles, porque eu estou com um pessoal que, na verdade, me conhece de 1000 anos e eu sempre fui muito radical, né, Ale, nas minhas práticas. Era tão radical que, tipo, a minha alimentação era severíssima e sempre fui isso. E de um ano para cá, por orientação da espiritualidade, eu estou trabalhando justamente a aversão de você realmente estar no mundo e você integrar. E é muito difícil quando você tem muita disciplina e prática e tem muito ganho disso, você abrir mão disso, né? Então você ir para um outro lado, agora vamos voltar para o meio termo, caminho do meio. E eu estava dizendo que eu percebi que eu agravava mais pessoas com o meu exemplo de perfeição. É verdade. E aí eu comecei a entender que as pessoas já estavam muito agravadas por se cobrarem demais. Então, parece que o caminho é o inverso disso. É dizer que a gente não é robô, né? Que nós somos seres humanos. E, ok, vou mostrar a minha humanidade, a minha falibilidade. Então, eu comecei a quebrar protocolos e técnicas que faziam com que as pessoas realmente se agravassem muito. E trouxe muito para aquilo que é o mais normal e simples, né? Então, você faz uma puta caminhada de 1000 anos, né? Você faz todo o processo que a espiritualidade pede, que não sei o que, você vai rigoroso para depois entender que nada disso tem a importância, senão você ter a compreensão de que pode ser um caminho simples e que todas as pessoas têm acesso. E que o caminho simples é você usar tudo que você tem como recurso para atingir o seu potencial, para facilitar a sua vida. Então, não tem por que você negar a medicina se isso facilita a sua vida, entendeu? Até no processo espiritual. E não tem por que você negar a vibração se isso vai contribuir para um resultado melhor para você. Então, é uma coisa muito simples, é um caminho muito simples de você aproveitar tudo que você que o universo te traz e usar ao seu favor, que o único objetivo é ser feliz. Não tem outro. Né? Então, o que eu posso integrar para ser feliz de fato? E o corpo não vai deixar de te dizer que tem alguma coisa errada. Então, geralmente, a pessoa está lá fazendo yoga, não sei o que, está tensa, cheia de técnica, e o corpo está sinalizando que ela não está bem. E ela está em todas as práticas, na alimentação, está severa com a coisa, e está agravada, né, Ale? Não, eu falo... tem algumas coisas muito interessantes nisso que você está falando, né? E o poder mesmo da flexibilidade que aproxima as pessoas. Para muita gente, é difícil ter essa rigidez. Eu, por exemplo, para mim é um desafio conseguir ser tão disciplinada, por exemplo, quanto você. Né? Eu sou mais caótica, mas uma coisa que me ajuda muito é fazer imersões. Então, isso eu acho que são estratégias possíveis. Então, quando eu pego ali uma semana ou 3 dias que eu vou fazer uma prática muito mais intensa para sentir isso que você sentiu todos esses anos, porque isso é fato também. Quando você faz um pouquinho, é como uma dieta, é como uma performance de dança ou de exercício. Se eu faço 2 dias, eu costumo fazer na clínica um programa que eu chamo de mindset. Então, eu peço para as pessoas anotarem, elas falam, você não vai me pedir para anotar o que eu estou comendo? Eu falei, não. A gente vai fazer combinados e, na verdade, do nosso combinado, do que você se dispôs a fazer comigo, porque eu não estou aqui para mandar, eu estou aqui só para despertar a sua consciência, a gente vai anotar, você vai pegar no fim do dia e vai anotar sim ou não, se você fez. Porque não é para ser castigo, não é para ser, olha, não consigo. É para você mudar a estratégia, senão, né? Se algo não está dando certo, é porque essa estratégia não serve para você, né? E é muito interessante porque às vezes tem casos lindos de pessoas que, por exemplo, elas falam, a gente põe lá, e normalmente eu divido pelos pilares de saúde mesmo. Eu ponho alimentação, eu ponho sono, eu ponho conexão e percepção emocional, práticas de manejo de estresse, que aí entra meditação, yoga, todas essas coisas, desenvolvimento de hobbies
e gatilhos, porque gatilho é o que a gente traz na gente de automático, que é difícil de mudar e praticamente impossível se você não exercitar a capacidade do para e pensa, né? Então, se eu continuar indo, fazendo do mesmo jeito, então se tiver uma casa onde se compra o mesmo supermercado há anos e ninguém fala, peraí, será que isso aqui, você não pode comprar outra coisa? Aí vai ter outra coisa disponível em casa. E aí você consegue fazer diferente, né? O Ale é muito louco, né? Porque eu era só paciente desde sempre. Eu sei, eu lembro. E aí, outro dia... No começo da faculdade. Não, da vida inteira, né? Porque eu sou uma pessoa que, quando eu tô no agravamento, eu ganho peso e me incomoda muito. Então, aí outro dia eu falei pra mim, não, porque eu preciso trabalhar esse núcleo, porque não dá pra... Eu estar mega conectada em 1000 coisas e sempre ser esse o meu gatilho que me incomoda. Ficar refém disso. E eu falei, não, porque eu tenho um padrão compulsivo. Ela falou, não, você não tem um padrão compulsivo. Vamos enxergar o que é. Porque se você validar que você tem a compulsão, toda vez que você tiver um agravamento, tá ok para você estar compulsiva, porque você já acreditou que você tem a compulsão. Aí a gente fez um trabalho e a gente viu onde estava esse gatilho de negação da vida, entre aspas, né? Porque como aquilo para mim é vida e bem-estar e aquilo trazia a minha essência, era um padrão de negação da vida. Sutil, mas era. Aí a gente conversou exatamente isso, sobre ficar alerta e sobre como desarmar esse gatilho. E aí a Noemi fez para mim como se fosse uma ordem, um mantra, como é que eu posso dizer? Um comando. Um comando. Comando. E aí, na hora que eu me pegava, sei lá, comi um negócio e não era fome, era vontade de comer outro não necessária, eu dei... A gente gravou até, porque quando ela fala fica mais fácil, daí você repete. Né? E aí, eu falei, ela falou, eu te enxergo, porque a gente já enxergou onde estava o meu gatilho. Eu vejo a necessidade e a urgência de tratar e liberar isso. Agora eu estou em paz. Na hora que eu saí, tinha mais um pedaço, né? Sim, depois a gente pode disponibilizar. Depois a gente disponibiliza. Ai, que lindo! Disponibiliza que vai ajudar muita gente. Meu, na hora que você sai daquela... Dura 3 segundos para você falar isso. Só que na hora que você acendeu a luz do quarto escuro, você viu que não tinha nada, ou você viu o que tinha lá, faz muito sentido, porque energeticamente você fala, nossa, eu nem quero mais. Juro, não desconectou, perdeu a graça daquilo. E aí são situações onde você se propõe a estar alerta e realmente tirar esse gatilho, porque numa hora que você entra no gatilho, você não consegue voltar mais para trás. Eu consegui enxergar de forma amorosa e acolhedora a distorção, que gera uma tensão, porque o que está sendo manifestado é uma tensão, uma necessidade, onde você tem julgamento, cobrança, punição, um monte de coisa que está ali, que é o próprio agravamento, muitas vezes, né, Ale? Então, quando você desestrutura tudo isso que a gente chama de gatilho, você consegue ir para um lugar onde você lida com aquilo de uma forma real. O que que é simples. É um caminho muito simples. Na verdade, parece complexo, porque tem tanto estudo, tanta coisa, que vai fazendo com que você valide. Nossa, a compulsão, ela tem uma complexidade. Tem. Só que depois que você entende a complexidade, você consegue apresentar um caminho simples. Então, isso que é interessante da nossa trajetória, porque quando você realmente trilha isso muito e faz, você encontra qual é o caminho simples de você poder transmitir. Então, para isso a gente vive, né, como curador ou aquele que realmente se coloca como um canal. E a gente, para entender aonde está a chave e entregar de forma simples, né, para que as pessoas não precisem ter 30 anos de prática. Porque existe um caminho muito simples depois que você já trilhou aquilo. Então, eu acho que isso é maravilhoso, porque você vai trazendo a simplicidade de algo que foi muito complexo já.
vai conseguir, né? E quando você registra também, isso é uma dica interessante, você não perde um pouco, não entra na coisa da culpa e do julgamento com tanta força. Porque se você. E é engraçado, porque quem não está pronto ou aberto, como você contou do teu pai e tudo, a pessoa nem quer registrar. Eles voltam depois e falam assim: eu não fiz, desculpa, doutora Lê. Eu falei, você está pedindo desculpa para mim? Graças a Deus a minha calça tá cabendo, é a sua que não tá, né? Mas é maravilhoso ter pessoas como vocês, gente, hoje na medicina, que realmente conseguem ter uma visão ampla, né? Sair de tantos condicionamentos que a gente tem em critérios, né? E também se colocar num lugar de vulnerabilidade. Claro. Para se aproximar das pessoas, né? Então, isso é maravilhoso de ver, porque o que a gente está comprometido é com o resultado. Então, aí quando está comprometido com o resultado, você vai buscar aquilo que é mais fácil e simples para a pessoa que está ali. Você está comprometido com ela, com o resultado. Você não se preocupa mais com o que o mundo vai pensar de você. Você vai realmente buscar aquilo que é efetivo na entrega. E são essas pessoas que estão comprometidas com o resultado mesmo, que estão fazendo medicina. Não importa que tipo de medicina você está fazendo, mas isso é medicina, né, Ale? Que é o tratamento integral do ser mesmo, né? E uma coisa que eu acho que, só para a gente terminar o raciocínio, quando a gente começou falando lá do trabalho, então o que aconteceu? Essas pessoas realmente que acabaram participando do estudo, depois de 12 semanas, colocando outro grupo que não fazia as coisas direito, ninguém ficou de dieta, ninguém ficou de nada. Era 150 minutos de atividade física por semana e era 10 minutos de técnica de stress management por dia. Então, ou seja... por dia e 10 do outro, ou seja, pouco. Muito pouco. E é interessante, eu tenho um projeto social, a Anu conhece, que é o Cérebro em Ação. Então, em 2018, eu abri na estrutura da clínica mais um espaço chamado Casa Consciência, que para mim é... super estar, que estaremos total juntas, né, Ale? Sim, total. E o que é a missão da Casa Consciência? É entender que a gente parte de uma genética e que essa genética é sim nossa natureza. Até em artigos médicos eles falam que a genética é a arma, mas o que você faz, os seus hábitos e as suas escolhas é que apertam o gatilho. Né? Então, eu tenho que trazer cada vez mais para mim e para cada um de nós a responsabilidade da escolha e do que realmente acontece quando a gente enxerga isso. E o que a gente faz, a consciência que a gente tem com a alimentação, com o corpo físico, com o nosso mental, o que a Calu falou também dos pensamentos. O pensamento é muito poderoso. Nessa época que a gente, às vezes, como médico também, eu brinco que eu não estou na linha de frente, mas eu estou na linha do meio, porque eu continuo atendendo muito. E aí você, em alguns momentos, você se pega, por mais que você se controle, medite todo dia, você tá lá já agoniado com o resultado de um paciente ou de outro, ou até com o excesso de coisa, porque não dá para você falar com 3 pessoas ao mesmo tempo. Então, o que acaba acontecendo? Você tem que ter instrumentos, estratégias, ferramentas que conversem com você, né? E que acabem te ajudando muito a fazer essa virada rápida também, não com 1 hora de meditação, né? Então, existem, por exemplo, exercícios respiratórios para fazer curtinhos. Eu tenho uma mania que é minha, é um jeito que me ajuda muito. Quando eu estou mais estressada, eu abaixei todos os álbuns de foto aqui do escritório, porque eu pego foto de viagem, pego foto das crianças pequenas, pego fotos de momentos muito bons, porque só de você fazer isso, você já é comprovado, já fizeram um estudo com neurorressonância, você inunda o cérebro de neurotransmissor que dá a sensação de prazer e bem-estar. Então, a gente tem muita ferramenta com a gente, na nossa mão, né? O que a gente precisa de fato...
Daí você vai criando possibilidades e caminhos que é individual. Mas você conhece e aí você define. Putz, para você vai ser interessante isso, então. Não é menos poderoso, né, Ale? Não é menos poderoso. A pessoa olha e fala assim, mas só isso que eu tenho que fazer? Tipo, faz. Faz. Né? Tipo, a mente já é uma que bloqueia e fala, nossa, isso não vai dar resultado. Eu sempre falo para as pessoas, você não precisa acreditar, você tem que querer. Você quer? Exatamente. Tem que fazer. A gente quer. Se você quer, não acredita. Eu não posso te pedir para acreditar uma coisa que você nunca viveu, né? Que você nunca experienciou. Eu nem vou fazer isso. Não quero te convencer de nada, mas você quer. Então tenta. Existe uma possibilidade de você conseguir a partir de uma tentativa, né? Mas você tem que querer. Não entra na tentativa sem querer. Esse poder do quero é o que faz toda a diferença, que é você assumir realmente o controle ali no momento de falar, vou mudar, vou virar a chave. E eu acho que isso falta nas pessoas, Ale. Que eu vejo assim, o compromisso da evolução falta. Realmente, aquele compromisso seu, de ser honesto com você. Falar, eu quero virar essa chave. Então, eu vou fazer. Então, acho que esse é o ponto principal. Você vê, as pessoas vêm buscar, mas elas não estão naquele lugar da decisão interna. A decisão interna é fraca ou ela não existe. Então, quando eu vejo isso no paciente ou na pessoa que eu atendo, eu já sei que não adianta ela fazer nada. A primeira coisa que a gente tem que conseguir é construir a decisão interna para que qualquer coisa funcione, né? Porque senão não funciona mesmo. Então, a gente vê a diferença que está e o poder que a gente tem de colocar uma intenção real, onde você pega todo o seu querer, né? E você coloca ali aquela energia, ponto. Está praticamente, a cura já está definida. O que você vai usar, não importa. Você pode até beber água, muitas vezes, porque você tem o poder da decisão interna. E isso está muito fraco nas pessoas, né? E eu acho que isso tudo que você está falando tem muito a ver com a transferência de responsabilidade, né? As pessoas chegam e falam, olha, é trabalho de equipe, né? Eu posso te ajudar a motivar e enxergar o caminho, mas quem vai para casa com você e quem fica 24 horas com você é você, né? Então, isso que você falou é fundamental e acho que assim, se a gente pensar em 3 passos muito simples primeiro, eu tenho que ter consciência. Isso eu acho que todos nós sabemos que nada parte do piloto automático, tudo parte da percepção, da autoobservação e da autoconsciência. Quando você enxerga isso, enxerga suas forças, suas fraquezas, o que a gente tem. Tem muita coisa que eu sei tudo da ciência, mas eu não consigo executar, né? Ainda estou a um step além disso. A hora que eu definir isso, eu defino primeiro o meu objetivo, né? Aí, conhecendo minhas forças e minhas fraquezas, eu planejo e a gente só muda um hábito com disciplina e repetição. Né? Então, se eu não fizer a disciplina e a repetição, eu não vou mudar o hábito. É o que eu costumo dizer, Ale, eu falo assim, primeiro a consciência, depois a ação na consciência. Exato. Porque se você não tiver ação na consciência, a consciência não integra, ela fica num nível onde você acha que sabe, né? Mas tem que integrar isso através da ação, que é o que você está falando, total. E aí, acho que mensurar te dá muita força, né, Nu? Então, quando eu faço esse papelzinho, é uma folha, não é uma bobeira. Mas não é uma bobeira, porque ela te dá confiança e força para falar, olha, tá certo, eu tô conseguindo. Ou também te dá a percepção de falar, peraí, esse caminho não tá certo. Porque eu brinco com eles, eu falo, eu tenho uma outra folha que eu dou para eles, eu falo, faz um resumo de 7 dias. Então, na alimentação, em 7 dias, quantos dias você conseguiu cumprir o que você se propôs? Então, soma. Você fez 2 em 7 dias? Vai dar certo? Então, não vai dar certo. Quando você traz isso para o óbvio, como você disse, é realmente algo que até a pessoa fala, não tem sentido. Então, muitos emagrecimentos de sucesso, por exemplo, na clínica, eu me lembro bem de um caso, era um paciente que
Aliás, assim, incrível, uma super cabeça. Ele era um super coaching um super coaching de empresa, trabalhava loucamente, mas aí ele sempre vinha e falava: ah, eu sei que você me mandou fazer isso, eu não consegui fazer. Eu falei: tá bom, esquece, nós não vamos falar nada de comida, do alimento, de nada. Vamos tentar entender o que acontece. E aí ele virou e falou assim: ah, eu chego em casa, eu me jogo, e na realidade eu me jogo no sofá quando eu chego cansada, eu moro sozinha, eu trabalho o dia inteiro, amo o que eu faço, me sinto super estimulado, me jogo no sofá e peço iFood. Aí eu olhei e falei: tá bom, dá o telefone, vamos ver só os seus pedidos, o histórico de pedido. Aí eu olhei o histórico de pedido, falei, sem julgamento, sem nada, mas tinha sobremesa, tinha um monte de junk food. Eu falei: o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou te estruturar, a gente estrutura com você os pedidos nos restaurantes que você gosta, só que o pedido vai ser esse, né? Então, é um restaurante árabe, você vai pedir isso. É um restaurante japonês, você vai pedir isso. E assim por diante. E a única coisa, as duas regras que você vai se comprometer a seguir é: você faz o pedido saindo da empresa. E quando chegar em casa, você pega o pedido, você está proibido de se jogar no sofá, você senta, coloca a mesa, se conecta com o momento da refeição e come. Um mês depois ele voltou com 3 quilos a menos. Isso não é a doença, os 3 quilos a mais ou a menos. Isso é a ponta do iceberg, né? Então, a desestrutura, e ele fala, aí vem as outras coisas. Ah, eu tô dormindo melhor, eu me sinto mais calmo. Óbvio, porque ele está colhendo os frutos do comportamento. Né? Então, exatamente, da ação. Porque às vezes é difícil mesmo. E por isso que também os profissionais estão aí para ajudar nesse sentido. Mas a responsa, né, é de cada um. É de cada um, exatamente. E, Ale, desse estudo todo, você estava falando dos 2 grupos. Isso no mesmo. final, que eu tô super curiosa. Não esquece disso, não esquece disso. Não, vou falar já para não esquecer, porque eu vou falando. E eu também. Nossa. E aí esses 2 grupos, o que foi feito? Eles pegaram e fizeram microarray, eles viram os genes de todas as pessoas que estavam participando do estudo. Então, genes para doenças, para diabetes, né? Tendência a diabetes, hipertensão, câncer. E desses genes, eles viram quem tinha tendência ou não. No final de 12 semanas, onde o outro grupo foi convidado a comer direito, a fazer toda a prática de manejo de estresse e um pouco de atividade física, o que se viu? Que você desliga em torno de 40% a expressão do gene. Ou seja, quem não conhece uma família, 2 irmãs que têm o gene para câncer de mama? É claro que aí o conhecimento científico vem para dizer para a gente assim, olha, BRCA, que é o gene lá da Angelina Jolie, ele tem uma penetrância de 90%. Então, é muito, muito alta. A chance de ter aqui, ela depende muito menos do que você faz e muito mais da genética. Mas a maior parte das tendências genéticas, você consegue desligar. Tem vários estudos com câncer de próstata, com vários cânceres de intestino que a pessoa não desenvolveu e ela tem o gene ali, né? Então, a capacidade de turn on ou turn off o gene, ela é imensa. A gente escuta sempre, não, fulana se separou, teve um baita estresse familiar e depois veio um diagnóstico de câncer de mama. Será que não tem nada a ver? É claro que tem, né? Então, todas essas coisas, a hora que saiu esse estudo, eu fui para Harvard fazer a certificação em Medicina Mente-Corpo, porque eu falei, não, é isso, né? E é isso com base de ciência que eu posso me apropriar da percepção que não só eu que tenho. Qualquer pessoa que olhar com amorosidade, com cuidado, vai perceber o impacto da psicossomática. Né? E não por acaso, por exemplo, a endocrinologia em várias universidades nos Estados Unidos,
ela é uma especialidade que é muito perfeito isso, que se chama psiconeuroendócrino-imunologia. Então, o que eu penso muda os neurotransmissores que eu libero, né? Então, se eu estou lá vendo o noticiário, agoniada, tudo o que eu estou fazendo? Aumentando a adrenalina, aumentando o cortisol, que são situações que cronicamente vão me causar doença. E agora, aí, pontualmente, derruba a imunidade também, né? Porque a pessoa exato. Então, lembra do eixo? Usa a máscara do tóxico de casa, né? Psiconeuroendócrino-imunologia. Então, muda o neurotransmissor, muda o hormônio e muda toda a minha defesa imunológica. Então, é o maior exemplo hoje de como isso faz sentido, né? E as pessoas têm que pensar desse jeito mesmo e tentar incorporar o todo mesmo. Mas precisa de inspiração como você, como esses grupos, para saber que está no caminho certo, né, Nu? E persistir. Mas é incrível, porque assim, quando você traz você, a Calu e todos esses médicos incríveis que estão dentro do Vidia também, e que a gente tem a possibilidade de estar junto, porque são vários médicos conscientes que a gente tem hoje, e que dá a cara, né? Porque a gente sabe que é muito difícil pôr a cara a tapa, né? Você não precisa se expor assim, você já tem o seu ganha-pão, você já tem uma série de coisas, isso é uma exposição, mas você está fazendo um serviço para o despertar da humanidade, também para a medicina, para caminhar em direção a isso. Então, você, de forma muito genuína e muito consciente do serviço que tem que prestar, se coloca num papel que você não precisaria ter, porque, na verdade, você pode usar tudo isso com seus pacientes e ter seu ganho, e, na verdade, você tem muito mais perda por causa do julgamento, do não sei o que, mas você está servindo para um despertar e mostrando, levantando uma bandeira de tipo, gente, a gente precisa. Então, esse é um compromisso verdadeiro com a medicina também, né? Da gente fazer o diferente, colocar na nossa prática o diferente, estudar o diferente e depois também informar e transmitir, que daí é um outro caminho, né? Onde você começa a trazer consciência. Então, é um trabalho muito grande que está sendo feito por vocês, são esses médicos da nova era, né? Da nova consciência. E que vão atrás, né? Que vai para a Índia fazer o Ayurveda, que vai, enfim, que está aí buscando realmente se abrir. Vamos deixar os critérios, as cristalizações, tudo aquilo que a gente aprende que não deve ser, para experienciar e entender se isso é ou não é. Se pode ser ou não. Então, isso é um caminho da verdade também. E a curiosidade mesmo, né? A curiosidade é uma ferramenta, uma habilidade cerebral, né? Então, isso as pessoas têm que ter mesmo. Então, situações, assim, não tem nenhuma coisa de apelo. As sociedades, não que a religião não tenha seu papel, e inclusive todo o benefício da meditação começou com o estudo da oração, que na verdade o terço ou o japamala, para mim, são a mesma coisa, né? Eu tenho um trabalho que chama Bhakti, que é só oração. Porque assim, tem pessoas que só querem rezar. Com isso. Eu falo, tá bom, então vamos fazer no caminho da reza, porque funciona. Exato. A gente tem outros que só querem cantar. Então vamos pro caminho da música. A gente tem 1000 ferramentas, né, Ale? Só que uma coisa não é menos importante do que a outra. Hoje o que eu mais trago é isso. Não dá para mensurar. Não dá para mensurar o quanto uma prática de dança é importante como caminho de cura para determinadas pessoas, o quanto a medicina aplicada é importante, o quanto uma conversa é importante, não dá. Então, quando a gente entra nesse nível de entendimento e humildade, de respeitar que não tem melhor ou pior, a gente está no caminho real da cura. Porque tudo isso é cura. Tudo isso é cura e tem um resultado incrível desde que você atinja o objetivo. Ponto. Exato, o seu objetivo. E eu acho que também a outra coisa que é muito importante é essa consciência das pessoas do ambiente, né? E do quanto que a gente faz reverbera para o outro. Então, é muito poderoso. Se o que eu faço, o outro vai imitar, pode ser para o bem e pode ser para o mal.
né? E em todos os sentidos. Aí a gente vai falar de sustentabilidade, do que a gente faz com todos os seres do planeta, com as pessoas que trabalham ao nosso lado. Essa ter consciência da importância da sua decisão, né, Ale? Para mim, hoje, quando uma informação chega, eu falo, putz, a verdade está chegando. Agora, o ponto não é o outro, é o que eu vou fazer com isso. Porque é comigo a história. Então, qual vai ser a ação na consciência que eu vou ter? Porque chegou. E aí chegou para mim, eu entendi, eu vi, o que eu faço com isso agora? Essa decisão é que muda tudo, né? Como você aplica isso de forma sustentável, consciente, porque você é um modelo vibracional, porque você informa os ancestrais, porque existem os campos energéticos que estão sendo informados, influencia a humanidade. Aí você não pode mais, como um agente de transformação, não ter uma ação correta. Esse que é o ponto. Então, você está indo para esse lugar não por julgamento, medo e posição, mas por consciência. E nesse momento você vira uma chave muito grande da importância do que você faz. Exato. E que ninguém está vendo muitas vezes, mas que reverbera, vibra, né, em tudo. Então você tem realmente um compromisso muito maior do que o que você imagina, que gera karmas e um monte de situação para o seu processo de evolução. O que a gente está fazendo aqui se não evoluir? Né? Não realmente buscar isso. E aí, quando a gente chega nesse lugar, é que o compromisso passa a ter não peso, porque começa a ser leve, mas você não consegue fugir mais. Você tem que ter ação correta, né, Ale? Exato. E a gente brinca às vezes, né? Dependendo, quando você está em serviços públicos, tudo, existe uma simplicidade, uma desconexão com a percepção do todo. Você fala, a ignorância às vezes é muito protetora, né? Ela te isenta de fazer a coisa. Enquanto que a hora que você está consciente, realmente... Você viu, não dá para voltar para trás. Não dá para voltar para trás. Então, por isso também isso é lindo no final das contas. Porque a hora que você começa a avançar, não tem andar para trás, não tem retrocesso, né? Pode ter momento difícil, né? Tem para todos nós. É o que eu falo para as pessoas, porque eu comecei esse trabalho também na Energética da Beleza, e aí, tipo, gente, não tem retroceder na consciência. Se você me achou consciente até aqui, não é porque eu estou passando um batom que eu perdi consciência, não existe perder. E é justamente isso que eu estou trazendo para vocês. Posso usar salto alto e ser consciente? Pode, vamos olhar o critério que a gente criou para uma coisa que não é isso. Não existe. Se você sempre achou que a pessoa é consciente, ela tem uma caminhada para estar na consciência e se possibilita você passar o batom e usar o salto alto. Mas isso não importa para mim, a não ser que você entenda que você está num critério ilusório, inconsciente, né, de julgamento e de escolha. Então, você escolhe quem está com turbante e não escolhe quem... Então, olha a sua escolha, não é no nível do entendimento, né? É no nível de um critério, de uma condição, de algo que ficou fechado dentro de uma caixinha. E a gente olha, bate o olho e fala, aquele ali é assim. É assim o quê? Né? Então, é isso, né, Ale? A gente conseguiu usar tudo para trazer consciência. Não, mas eu quero super agradecer. Maravilhoso a gente poder ter essa troca aqui e compartilhar. Imagina! Vamos juntos e vamos fazendo aí um trabalho de acessar, cada um acessar a sua própria ferramenta dentro do que faz sentido. Assim que a gente puder estar no presencial, vou informando as pessoas do nosso projeto também, Ale. Cursos online também que a gente quer trazer com muito conteúdo para vocês, né? E também, Ale, tem todo um caminho aí para quem quer fazer os testes genéticos, porque muita gente me pede. Onde você faz os seus testes, como é que você faz, quem são os médicos. Vai cair, mas na próxima a gente pode começar falando um pouco sobre isso, Ale. Convidado. A gente pode até analisar algum. E a ideia também é que a gente usa os testes genéticos nutricionais e de performance física para realmente otimizar o que a gente tem de facilidade ou não. Tanto que uma coisa que é muito interessante é que há uns 2 anos atrás, eles começaram a considerar os testes genéticos doping
de atividade física. Então, imagina o seguinte, o menininho vai lá fazer um teste para futebol. E aí você faz o teste, eles estavam fazendo os testes genéticos e analisando. Então, quanto você dá de chance para um menino que tem um talento no futebol, mas que tem o teste, dois meninos com o mesmo talento aparente, mas um que tem o teste